O Riso dos Ratos, do mato-grossense Joca Reis Terron. Para você que gosta de ratinhos fofinhos como Ratatouille, que sabe cozinhar, ou Stuart Little, ou talvez o Mickey da Disney, esse livro aqui não é para você. Como a capa pode sugerir, aqui o animal ele é mencionado em um contexto um tanto quanto menos amigável. Bom, mas do que se trata esse livro? Não é a primeira nem a segunda vez que eu leio, e agora que eu fui entender a riqueza desse perturbador e ao mesmo tempo muito bem escrito romance brasileiro distópico. Eu dei uma pausa aqui nos vídeos, inclusive, porque eu estava pesquisando a respeito, porque esse livro possui várias camadas. Eu diria que o autor, que eu já conhecia de um ou outro conto, ele é muito técnico. Quando eu estou lendo Terron, eu fico com a sensação de que, de certa forma, é uma poesia, não pela beleza que evoca, mas porque cada palavra foi pensada com um propósito específico. E eu demorei um pouco a publicar novos vídeos porque eu estava pesquisando, estou escrevendo um artigo sobre esse livro aqui. Será o meu trabalho de conclusão de curso, inclusive, na graduação para letras. Esse livro dá pano para manga. E foi publicado em 2021, em um contexto de pandemia. Como diria Antônio Cândido, não há como a realidade não interferir de alguma forma na literatura. E é o caso, se a gente for pensar que o romance foi escrito num contexto de pandemia do coronavírus e que aqui na história também haverá uma conjuntura pandêmica, fica evidente que há sim reflexos da vida real na vida ficcional. Mas afinal de contas, como começa? Começa de uma maneira bastante forte. Um pai, o que a gente vai descobrir que vai ser uma espécie de anti-herói, é o protagonista. Ele sequer é nominado, ele sequer tem nome. Ele descobre que sua filha ali, em uma idade universitária, foi dopada e sofreu uma violência sexual por parte de um dono de bar, que também não recebe nome. Ele só é mencionado como o sujeito em questão. Esse pai, depois de receber um diagnóstico de que possui uma doença letal, uma doença mortal, doença hepática, ele chama essa filha à sua casa e promete a ela que ele vai matar o estuprador. E como se não bastasse, em um contexto que a gente vai percebendo cada vez mais, um contexto pós-apocalíptico. Então o cara está com a doença mortal, teve a filha estuprada e o mundo está acabando. Então, para esse livro aqui, desgraça pouca é bobagem. Nossa, mas se é tão pesado assim, onde que está a parte boa, né, de se ler algo assim? É você conseguir perceber os mecanismos, os arranjos literários que o Terron consegue construir ao longo da história. A gente já vai ter um primeiro impacto e fica claro, um dos temas principais é a obsessão. O pai estava tão obcecado por vingar a sua filha, por, entre aspas, lavar a honra de sua filha com o sangue do criminoso, que ele sequer percebeu que o mundo desmoronava ao seu redor. Ele já era um ser, por natureza, solitário, era um editor, ele trabalhava de casa, então ele era muito isolado. A filha tinha decidido morar longe de seu pai, e depois que ele faz essa promessa a ela, ele nunca mais a vê. Ele estava tão obcecado que não fica claro por quanto tempo
ele entra num estado ali de certa hibernação que quando ele acorda, ele vai percebendo que as coisas não eram mais como costumavam ser. E já chegamos a um dos elementos aqui. Como a gente sabe, ele estava aí, como o autor se refere a ele, numa via crucis hepática, ele estava doente. Mas o que a gente percebe é que o autor, de uma maneira bem interessante, ambienta a história de modo que não apenas o nosso protagonista está doente, mas a impressão que dá é que o próprio ambiente, o próprio local onde ele morava também não estava nos seus melhores dias. Por exemplo, logo no primeiro capítulo, logo no início, vai descrever a cena da seguinte forma: depois de semanas prostrado, ele se ergueu e caminhou até o chuveiro. Fedia como alguém na véspera do próprio enterro. Ao abrir a torneira, não saiu água. A pia da cozinha e do tanque exalavam longos suspiros. Notem, a pia exalava suspiros. Suspiros asmáticos provenientes das entranhas do prédio, que também parecia adoecido, assim como o corpo dele. Então, essa ambientação moribunda, ela não fica restrita aos aspectos biológicos do protagonista, do pai, mas ela transcende e passa ao ambiente que o cerca. Então ele sai dessa letargia dele, depois de semanas, e percebe que algo está diferente. E aí começa o primeiro capítulo, que se chama A Promessa. Ele vai se ver forçado a sair de casa, porque ele não tem o que comer em casa, ele está muito doente, ele precisa comer. E o primeiro capítulo vai ser ele um pouco rememorando alguns flashes do seu passado. Então há aqui algumas digressões. Ele está nesse momento pós-apocalíptico provocado por uma febre que matou milhares de pessoas, e existem alguns sobreviventes. Ele, doente, é um desses sobreviventes. Então a maneira como se estrutura o livro por si só já é bastante interessante, porque o ambiente onde se dão as cenas e os desenrolados é bastante interessante. A primeira é a promessa. A promessa vai acontecer no apartamento desse pai. Depois teremos o Futurama, o Quilombo, a plantação, o Valongo, o navio e a origem. E a gente vai perceber o quão importantes são esses lugares. Ele tem que sair do seu apartamento e ele se recorda do supermercado, que se chama Futurama. Aqui, o espaço, o contexto, não é mencionado. Ele não fala, olha, é São Paulo, capital. Mas o autor, o narrador, vai dizer que é uma grande metrópole. E alguns espaços são descritos, de modo que a gente percebe que aqueles cenários são cenários inerentes a São Paulo. Em um dado momento, ele vai falar, por exemplo, de um viaduto. Ele está lá, o protagonista está naquela metrópole. Existe um elevado que levava, tempos atrás, o nome de um grande verme. Ele está fazendo referência aqui, implicitamente, ao Minhocão, lá de São Paulo. Em outro momento, ele vai falar de uma grande baleia metálica. Quem sabe dos pontos de São Paulo sabe que essa baleia fica na Faria Lima. Em outro momento, há um monumento que está verde de musgo. E a doença do protagonista também envolve o fígado e causa essa aparência verde no próprio doente. Ele vai fazer referência a uma grande estátua equestre. Se a gente perceber os detalhes da descrição desse lugar, a gente vai chegar ao monumento, também em São Paulo, em homenagem a Duque de Caxias. Mas então, ele sai de casa para caçar comida e ele vai chegar no segundo capítulo, que é o Futurama, que é o supermercado da esquina. E lá a gente consegue entender em que ponto está esse cenário pós-apocalíptico, porque ele não consegue ver pouquíssimas pessoas na rua, não consegue entrar de primeira no Futurama, mas lá uma nova sociedade vai se arranjar,
O que era o encarregado daquele supermercado passa a ser uma espécie de chefe que vai escravizar as pessoas para que trabalhassem para produzir comida. Não se havia mais produção, os estoques estavam vazios e eles chegam a ponto de caçarem ratos para comer. Então a gente vai conhecendo esse cenário gradativamente no Futurama. E cada vez mais a gente vai perceber que uma palavra é recorrente. Eu contei aqui, são mais de 20 vezes que a palavra torvelinho é mencionada. Torvelinho é um redemoinho e a gente vai perceber que ela é muito simbólica para toda a história do livro. Lá no começo, nós vemos o primeiro momento no qual o torvelinho é mencionado. O protagonista acabou de chegar do diagnóstico de sua doença terminal. Está chovendo e ele fica no bar e toma uma bebida e começa a refletir. Ele diz o seguinte: na tarde em que foi informado da natureza da doença, saiu da clínica com os exames no envelope. Sentou no boteco da esquina e pediu uísque. A chuva veio e ele ficou, como de hábito quando bebia, girando a pedra de gelo no copo com o indicador em sentido anti-horário. Ao fazer isso, costumava brincar com a filha ou com quem estivesse por perto, dizendo que era para o tempo não passar. Naquela ocasião, contava que o tempo retrocedesse, na verdade, voltando para antes de a doença aparecer e do acontecido à filha. A aguaceira engrossou e cobriu a calçada, arrastando sacos de lixo que entupiram sarjetas e bueiros, ilhando-o no boteco por tempo suficiente para a dose além da conta. Com a enxurrada refluíram ondas que formaram um torvelinho, em cujo centro volteava um chinelo tipo Raider, e sobre o chinelo um rato encharcado, porém vivo. O aguaceiro aumentou e ali ficou. Ali ficaram os dois se encarando. Ele, em seu posto de balcão, de frente para a rua, o rato à deriva no chinelo, como um comandante que se recusasse a abandonar o barco. O rato e ele, ambos aprisionados ao torvelinho do presente. E tanto o torvelinho, a espiral, que vai se manifestar das mais diferentes formas, desde um vômito até uma enxurrada ou um uísque misturado no copo, assim como o rato, serão figuras frequentes e acompanharão o autor. E mais a gente vai perceber que esse torvelinho remete a um elemento da narrativa muito importante, que é o tempo, em conjugação com outro elemento, que é o espaço. Então, outro ponto importante, o narrador ele é oscilante, ele ora é o narrador personagem, é o próprio pai que nos conta a história, ora ele é o narrador em terceira pessoa. Então, eu diria que o foco narrativo, né, essa oscilação entre primeira e terceira pessoa, é de certa forma para mimetizar esse ambiente de instabilidade. A gente vê também o torvelinho associado ao presente. Ele está preso ao torvelinho do presente. Por quê? Ele está tão obcecado que meio que para o protagonista o tempo congelou no momento em que soube que a filha foi vítima de uma violência sexual. Dali para frente, nada mais anda. Ele fica preso àquela promessa. E o mundo está acabando, as pessoas morreram, grande parte delas morreu. Ele está sozinho na metrópole, ele vai conseguir certos aliados, como o mendigo que a filha chamava de avô, que acaba se associando a ele no Futurama e depois quando eles fogem para o Quilombo. E ele, ainda assim, vai estar com essa ideia fixa. Ele provavelmente não veria a filha nunca mais, mas ainda assim ele tinha consigo essa promessa, a promessa da vingança. O que é contraditório, porque essa parece ser a força motivadora, o que o mantém vivo, e aí é a contradição. O que o mantém vivo, o que mantém o protagonista vivo, é o desejo de matar outro. Então, do Futurama ele vai para um outro ambiente que por si só é um espaço, o nome que é dado ao espaço é muito sugestivo, né? Que é Quilombo, que na época da escravidão era o local para onde os escravos fugiam
dos senhores. E aqui, como a gente está no ambiente de metrópole, o quilombo é no metrô alagado. Ele, acompanhado do avô, conseguem fugir do Futurama, fugir do encarregado que estava explorando a mão de obra naquele ambiente e vão parar no quilombo e se tornam meio que uma liderança naquele ambiente. Só que lá também é um ambiente totalmente degradado, em que sequer havia o que comer. Ficam ali, mas o que é interessante são os lugares onde se passam as narrativas, porque do quilombo eles são caçados por capitães do asfalto. Veja, mais um paralelo histórico, né? Havia a figura do capitão do mato que caçava o escravo fugido. Aqui, como estava na metrópole, havia a interessante figura do capitão do asfalto. E quando conseguiam fugir de outro lugar, eles se refugiavam no quilombo. Acabam que são capturados e são levados para um local chamado plantação. E a história é cada vez mais surpreendente, porque cenário de fim do mundo, de apocalipse, que não por acaso essa obra é classificada por muitos como distopia. Nesse cenário de febre que matou muita gente, eles resolvem meio que, de certa forma, por meio dos lugares, estão meio que voltando no tempo para representar o retrocesso civilizacional no pós-pandemia. Eles vão para um cemitério, a plantação é um cemitério que eles vão retirar os túmulos para plantar milho, para plantar grãos. Por quê? Era um cemitério do centro da cidade, todas as pessoas que na época aquilo ali era um cemitério de elite, todas as pessoas que foram enterradas ali não estavam com a febre, ou seja, aquele era um solo não contaminado. Então, eles vão quebrar aquelas lápides, retirá-las e fazer daquilo uma grande plantação. E há muitas figuras, né? A figura do Pelourinho, que era o local onde os escravos eram amarrados para serem punidos. A figura da Casa Grande, a figura do feitor, né? Existem as chicotadas. Aqui, um outro personagem interessante, personagem secundário, mas é interessante para o desenrolar do enredo, que é um jovem tatuado. Tem isso também. As pessoas não são nominadas, são simplesmente descritas. E a partir de uma descrição você individualiza ela, que era um jovem tatuado que queria se rebelar contra o sistema, né? Como contra o senhor, que era chamado aqui do bispo, né? Então esse bispo mistura elementos escravocratas com religiosos para aprisionar aquelas pessoas, inclusive nos grilhões, né? Então a todo momento está se fazendo esse paralelo com o período da escravidão. Depois da plantação, há a figura, há um outro local bastante representativo, que é de novo no supermercado, só que agora não é mais o Futurama, agora é um valongo. Se a gente for pesquisar, valongo era o nome que se dava a um entreposto comercial, né? um valongo muito conhecido no Rio de Janeiro. Então fica no litoral, onde se recebiam os navios negreiros. Então, mais uma vez, um paralelo com a escravidão. Meio que emulando uma situação de volta no tempo, nosso protagonista vai ser vendido e vai embarcar naquele que será o 6º capítulo, o navio. O navio aqui vai ser a descrição se amoldar ao que a gente entende, o que a gente estudou por navio negreiro, né? A gente vai ter a menção explícita ao nome Tumbeiro, né? Tumbeiro que é uma poesia chamada Os Escravos, imortalizada na pena de Castro Alves. E depois do navio Tumbeiro, que várias cenas vão mimetizar o mesmo poema do Castro Alves, chegaremos no último capítulo, que é chamado de A Origem. Haverá uma situação que nosso protagonista vai parar naquela ilha, a princípio, teoricamente, desabitada, uma ilha idílica,
e aí ele vai encontrar o seu final. Então aqui, quando eu menciono quilombo, valongo, navio negreiro, tumbeiro, o que que há? E aqui eu vou me valer de outras leituras complementares do filólogo russo Mikhail Bakhtin. O Bakhtin vai cunhar a expressão cronotopo. Crono, tempo, topo, lugar. O cronotopo é a fusão do tempo e do lugar. É o que eu vejo que ocorre em O Riso dos Ratos. Por quê? Tempo e espaço vão se misturar a ponto de a gente não saber até que medida aquilo ali é tempo, até que medida aquilo ali é lugar. Justamente através de uma figura alegórica que, a meu ver, é o torvelinho. Quando você mistura, por exemplo, uma bebida e faz um torvelinho, você está misturando. Então, por meio do torvelinho, há uma simbologia da mistura desses dois elementos espaço-temporal. E essa eu creio que seja a grande sacada do Joca Terron em O Riso dos Ratos. Ele emula essa confusão entre tempo e espaço para tentar mimetizar a confusão mental na cabeça do protagonista que teve a sua vida interrompida a partir do momento que soube da violência que sua filha sofreu e não soube lidar com isso, mesmo em meio ao fim da humanidade. Essa eu creio que é uma grande sacada. E o texto todo, que não é tão grande assim, são um pouco mais de 200 páginas, é todo escrito fazendo remissão a essa espécie de retrocesso civilizacional. A todo momento o tempo ele se mescla com o lugar. A ambientação é muito bem feita. Não foi de primeira que eu compreendi a beleza do livro, tenho que admitir. Mas ele é um livro muito bem escrito. E o final, né? Faço aqui uma observação. Se você não quer saber do final, pare aqui. Mas eu preciso falar do final, porque a princípio eu não entendi. Só depois que eu compreendi, eu achei mais bonito o livro. O protagonista, ele vai na ilha, que é chamada de A Origem, ser apunhalado por nativas e morre. Mas por que é bonito? Ele faz as pazes com a sua própria obsessão. Ele finalmente entende por que a filha o repeliu quando ele prometeu matar o seu agressor. A filha disse a ele, finalmente ele entendeu, que ela não pôde escolher ter sido vítima, mas ela podia escolher não ser um carrasco. Ele, a partir do momento em que finalmente entendeu o que a filha quis dizer, ele aliviou-se e pôde morrer em paz. Entender isso, ao menos para mim, fez toda a diferença. E por esse e outros motivos, eu diria que vale muito a pena ler O Riso dos Ratos, do brasileiro mato-grossense Joca Reines Terron.